Uniclac. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes e na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir aí a deposição do Robert Mugabe, ditador aí, um dos mais longevos de toda a África, que comandava com mão de ferro o Zimbábue. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão. Para a gente poder tentar entender a questão do Zimbábue, é preciso primeiro a gente lembrar o período colonialista e imperialista pela qual a África passou ao longo de centenas de anos. Lembre-se você que entre o século XV e o século XVI, nós vamos ter lá uma tentativa das potências ibéricas, leia-se aí Portugal e Espanha, de encontrar um outro caminho que leve até o Oriente, chamado de Índias, de maneira a manter aquilo que nós chamamos de capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial pregava basicamente que um país seria tão mais poderoso quanto maior fosse a sua acumulação primitiva de capitais. Leia-se aí ouro, prata e pedras preciosas. E que a obtenção dessa acumulação primitiva de capitais se dava sobretudo com a atividade comercial, ou seja, pela diferença entre o preço de compra dos produtos e o preço de venda dos mesmos. Essa lucratividade poderia ser então acumulada em ouro, prata e pedras preciosas. Essa ideia vai levar, então, a Espanha a tentar um processo de circunnavegação da Terra e, a partir daí, Cristóvão Colombo chega às Américas. O caminho escolhido por Portugal, num primeiro momento, foi contornar a África para poder chegar até a Ásia, visto que o mar Mediterrâneo havia sido tomado, pela população árabe islâmica. Em virtude dessa questão, a gente sabe que desde o século XV, século XVI, que a África passa a ser, então, um ponto importante de entreposto comercial entre a Europa e a Ásia, recebendo produtos asiáticos de um lado, notadamente a prata, a seda e as especiarias, e por um outro lado, obviamente, fornecendo mão de obra escrava negra, que será então trazida para as Américas, desde o sul dos Estados Unidos até o sul do nosso país. A gente observa então que a África começou a ser vilipendiada naquele momento. Mas observe você que nós vamos ter uma inflexão importante entre 1885 e 1886, pegando lá 1884, 85, 86, que fora a Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim, as superpotências europeias, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, resolveram dividir a África como quem fatia uma pizza. Tanto que, se você tiver a curiosidade de olhar o mapa africano, você vai ver que na África a maioria dos países tem fronteiras retas. Isso porque a fronteira não foi autodeterminada pelos povos, ela foi determinada pelo topógrafo europeu, pelo conquistador, pelo aquele que imperialisticamente passa a dominar a África. O problema é que a divisão da África, a partir dos interesses das potências europeias, acabou separando grupos étnicos, linguísticos, tribais e religiosos que eram afins e colocou no mesmo território grupos, novamente, étnicos, linguísticos, tribais e religiosos que eram conflitantes ou inimigos históricos entre si. O resultado é que, enquanto a mão firme da Europa esteve imperialisticamente dominando militarmente o território até o final da década de 1940, a África se manteve relativamente pacificada. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Europa percebe que ela não precisa mais manter um imperialismo clássico, militar, sobre a África, que ela pode manter um domínio econômico. Começa, então, uma outra forma de imperialismo, que é o político e o de ordem econômico-financeira.
O resultado é que a África inicia um movimento de independência. Essa independência nós chamamos de independência simbólica. É uma independência de hino e bandeira, porque você mantém os países economicamente atrelados aos interesses europeus. O problema é que a África não tinha mais uma unidade tribal e étnica que fora rompida, né, pelo processo de divisão do território pelas potências europeias. Ao mesmo tempo, proliferaram por todos os lados uma série de conflitos, sobretudo de ordem étnica, territorial e também religiosa, sem falar, obviamente, na questão tribal. A maioria da população não tinha o sentimento de nacionalidade, de pertencer a um país. O seu sentimento era um sentimento muito mais étnico e de fundo tribal. E a África, então, mergulhou no caos que nós vemos até os dias atuais. Antes da gente continuar falando sobre isso, vamos botar essas informações na tela para você. Confere aqui. Então, vamos lá, né? Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho a respeito da África, e nós estamos falando para você que a partir lá do século XV e do século XVI, inicia-se um processo de colonização. Essa colonização transformava a África num entreposto comercial e, portanto, era uma colonização de exploração. O objetivo lá era basicamente a retirada dos recursos naturais e humanos, lembrando que a retirada dos recursos humanos se faz através da escravidão, com o objetivo clássico de enriquecimento da metrópole. O objetivo aqui era o enriquecimento da metrópole. Leia-se aí, sobretudo, Portugal. Então, o processo de dominação, ele já começa entre o século XV e o século XVI, com um modelo de colonização de exploração, cujo objetivo era a retirada dos recursos humanos através da escravidão e naturais da África, com o objetivo de uma acumulação primitiva de capitais por parte de Portugal e outras potências europeias. Esse processo, ele ganha volume com o imperialismo clássico do século XIX, 1884, 1885, se estendendo um pouquinho até 1886, Conferência de Berlim, que divide a África como quem fatia uma pizza. Então, apagando aqui, para a gente botar essa informação, o que nós vamos ter lá? Nós vamos ter, né, entre 1884 e 85, a famosa Conferência de Berlim. E nessa Conferência de Berlim, ficou-se decidido pela divisão da África entre as potências europeias. Lembrando que isso provocou, né, uma divisão étnica, linguística, tribal e religiosa dentro da África, e foi imposto o conceito do Estado-nação. O problema é que a maioria dos africanos, nesse momento, não se consideravam como nacionais. A identidade era muito mais de ordem étnica e tribal. Então, repetindo, entre 1884 e 85, na Conferência de Berlim,
As potências europeias resolveram dividir a África entre si, e é por isso que o continente tem a maioria dos países com fronteiras retas. Há uma divisão, né, étnica, linguística, tribal e religiosa que separou grupos afins e juntou no mesmo território grupos que eram inimigos históricos, e foi imposto a ideia de um Estado-nação. Esse processo de domínio clássico, né, dura até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o domínio clássico dura até o fim da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial termina lá em 1945. A gente sabe, então, que com o fim do domínio clássico, a Europa vai implementar no continente africano uma outra forma de domínio, que é o domínio econômico e político. E é esse domínio que impera até hoje. O problema é que a independência dos países não equacionou o problema africano, já que a África passou, durante o período da Guerra Fria, de 1945 até 1991, a ser palco de disputa entre as superpotências, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Com o fim, né, da Guerra Fria em 1991, com o fim da União Soviética nesse mesmo ano, nós temos, então, a África abandonada, e isso é o retrato daquilo que hoje nós encontramos no Zimbábue. Então, botando informação aqui de novo, né? A gente vai ter um outro período importante, que vai ser o período pós-guerra. Então, de 1945 a 1991, nós vamos ter lá uma independência política da África sob o ponto de vista simbólico, né? Hino e bandeira. Por um outro lado, você tem um imperialismo de ordem econômica e de ordem política sobre o continente. Nesse período, que é o período da Guerra Fria, nós vamos ter a África como palco de disputa entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. E a gente vai poder observar que a partir de 1991, a África passa a ser entregue à própria sorte. E isso originou uma série de guerras étnicas, tribais, linguísticas, religiosas, territoriais, ditaduras vinculadas aos militares ou vinculadas aos religiosos, espalhadas praticamente por todo o continente. Então, entre 1945 e 91, há uma independência política no sentido simbólico de hino e bandeira da África, se constituindo como nações independentes. Há um imperialismo econômico e político, uma guerra fria, onde a África se torna palco de disputa entre as superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, e a partir de 1991, a África entregue à própria sorte. Bom, professor, onde é que o Zimbábue entra nisso? Primeiro que o Zimbábue não tinha esse nome. O Zimbábue se chamava Rodésia do Sul e nem era um país independente. Era lá imperialisticamente dominado pela Grã-Bretanha, de maneira muito especial pela própria Inglaterra. Lembrando que o Reino Unido, né, ele é composto lá por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. O conceito de Grã-Bretanha, né, inclui, né, por exemplo, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, que foram colonizados pelos britânicos. A gente vai poder perceber
que onde hoje é o Zimbábue, nós tínhamos a Rodésia do Sul. E o objetivo dos britânicos era muito claro, era explorar as terras férteis para a produção de grãos, que deveriam necessariamente abastecer a Europa, e explorar a Rodésia do Sul, hoje Zimbábue, com a exploração de minerais, de novo, para o enriquecimento da metrópole, que era Londres. A gente vai poder observar, então, que o país foi massacrado sob o ponto de vista cultural, étnico, econômico, financeiro, político. A preocupação dos ingleses nunca foi o desenvolvimento da Rodésia do Sul, hoje Zimbábue. Ocorre, então, o processo de independência entre esse período da Guerra Fria. Na década de 1970, o Zimbábue vai entrar numa guerra civil e essa guerra civil, né, vai terminar de maneira fratricida com a vitória, né, do grupo que queria a independência completa do Zimbábue em relação aos europeus. E com isso, houve a expropriação, né, das propriedades rurais e urbanas, sobretudo dos brancos que habitavam o Zimbábue. Foi eleito o Robert Mugabe como primeiro-ministro, e esse Robert Mugabe, com o passar do tempo, ele vai alijando todos os outros grupos, né, do poder, até que ditatorialmente ele assume, né, o comando do país. Todas as eleições com fortíssimas suspeitas de fraudes, houve uma eliminação física e uma perseguição política de todos os opositores, as ameaças sempre foram muito fortes e Robert Mugabe só pôde manter esse sistema porque os militares apoiavam o seu regime. A gente sabe que esse domínio se mantém até a década dos anos 2000, e na década dos anos 2000, a gente sabe que Robert Mugabe sofreu o primeiro revés, né, numa eleição considerada mais ou menos que legítima. A partir daí, ele inicia novamente uma perseguição contra os seus opositores, mas começa pouco a pouco a perder o apoio das Forças Armadas e, obviamente, perder o controle da própria população do seu país. O resultado é que nesse nosso ano agora de 2017, num golpe de Estado, os militares resolvem tirar Robert Mugabe do poder, né? E agora nós temos um período de transição, né, onde o vice-presidente assume a presidência no Zimbábue, até que novas eleições sejam convocadas no país. Robert Mugabe era um dos mais longevos ditadores, né, de toda a África, comandou com mão de ferro o país durante muito tempo, fez uma forte perseguição a todos os seus opositores e empoderou a sua mulher, né, no poder nos últimos anos. Ele, que já tem uma idade muito avançada, ele já ultrapassou os 80 anos já faz tempo, né? Mas aguerridamente se mantinha no poder, e dizem muitos, pela própria influência da sua mulher, muito mais jovem do que ele, a Grace, nos últimos tempos. Ok? Vamos revisar isso então lá no nosso material? Confere comigo, pessoal. Então vamos apagar aqui para a gente rever isso que nós acabamos de falar na nossa aula. Então vamos lá. O que nós temos, né? Os militares se insurgiram contra um dos regimes mais longevos do mundo, colocando sob prisão domiciliar o presidente Robert Mugabe, que deixou pela frente um cenário de tensão e de indefinições no Zimbábue. O Zimbábue, que é um dos países mais pobres de toda a África, e que até pouco tempo atrás vivia um quadro de hiperinflação, né? Uma das maiores inflações já observadas em todo o mundo, né? A gente sabe que a população é de 15 milhões de pessoas, mais ou menos aí a área da região metropolitana de São Paulo, com um PIB de 32 bilhões e uma independência reconhecida somente lá nos anos de 1980, após uma grande guerra civil, onde os negros do Zimbábue assumem o poder e colocam Robert Mugabe pela primeira vez no comando do país. Robert Mugabe hoje tem 93 anos,
Ele nasce na Rodésia, que é o atual hoje Zimbábue. Em 64, ele foi preso pelo governo rodesiano. Em 1980, ele vence as primeiras eleições independentes do país e se torna primeiro-ministro. Em 1987, ele assume o cargo de presidente. Em 96, ele se casou com a atual mulher Grace Mugabe. Em 2008, é o segundo mais votado nas eleições contra o seu opositor, que é o Morgan Tsvangirai, um opositor que se retirou da disputa porque foi ameaçado, ele e a sua família, de morte caso assumisse a presidência. Em 2017, ele demite um aliado de longa data, Emmerson Mnangagwa, da vice-presidência, e com isso assume o poder de maneira única ditatorial. No início do século XIX, o Reino Unido, assim como outras potências europeias, como Portugal, França, Alemanha e Bélgica, dominavam vastas extensões do continente africano com interesse principalmente na extração de minerais. O Zimbábue, chamado no início do século XX de Rodésia do Sul, ainda não existia como um país independente, apenas como parte de uma colônia denominada Federação da Rodésia e de Nyasilândia. Essa extensão contínua sobre o domínio britânico incluía não apenas o atual Zimbábue, mas também o que é hoje a Zâmbia, que é a Rodésia do Norte, ao norte, o Malawi, ao nordeste, que era a Nyasilândia. Nos anos 60 e 70, a região hoje correspondente ao Zimbábue experimentou a realização de referendos e proclamações de autonomia, nunca completamente reconhecidos internacionalmente. Em 72, tem início a Guerra Civil, que dura até 79, envolvendo lá os brancos que estavam no poder e os negros que pregavam a fundação de uma nação soberana. Com o fim da guerra em 1980, os principais chefes militares nacionalistas venceram e formaram o primeiro gabinete de governo, tendo à frente o Robert Mugabe como primeiro-ministro e o Joshua Nkomo como presidente. Em 82, Nkomo foi acusado de planejar um contragolpe e acabou sendo expulso do país. Nos anos seguintes, Mugabe centralizou o poder, expatriando fazendas de remanescentes brancos, fraudando eleições sempre contestadas e perseguindo opositores. O presidente seguiu blindado no poder até que, em 2008, sofreu um revés na eleição presidencial. Seu maior rival, Morgan Tsvangirai, venceu o primeiro turno e seu partido, chamado de Movimento por uma Mudança Democrática, ampliou o número de assentos no parlamento. Tsvangirai, no entanto, desistiu de disputar o segundo turno após denunciar perseguições e ameaças por parte do governo. Em setembro de 2017, recente, Mugabe destituiu seu vice e ex-companheiro de armas, Emmerson Mnangagwa, enquanto abriu espaço para que a primeira-dama, Grace Mugabe, ocupasse um espaço crescente nas decisões oficiais. Agora, esses personagens se alteram no horizonte ainda indefinido da política do Zimbábue. Nós temos agora a deposição e a prisão domiciliar de Robert Mugabe e o seu vice, que foi demitido por ele, assumiu o comando do país até que novas eleições se façam naquele país africano. Lembrando que parte dos problemas africanos, óbvio, são consequências das decisões políticas das lideranças empresariais e políticas e dominância econômica do próprio continente africano. Mas, em grande parte, isso é também fruto de um processo de colonização e de dominação imperialista que durou aí séculos ao longo do continente. Ok? Pessoal, abraço grande para todos vocês. A gente há de se encontrar numa próxima Atualidades em Foco, só aqui no LAC Concursos para você. Até lá!